Olá! As eleições municipais só acontecem em outubro do ano que vem, mas os bastidores já estão a todo vapor. Tramita no Congresso Nacional uma PEC de autoria do deputado goiano Jovair Arantes, do PTB, que, se for aprovada, vai prever e permitir a troca partidária para deputados estaduais e federais sem a perda do mandato. É a chamada janela partidária. E é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre janela partidária, recebemos aqui o cientista político e professor Silvio Costa. Muito obrigada, professor. Olá. Pela sua vinda. Também o deputado Gustavo Seba, do PSDB. Obrigada. Olá, Luciana, todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer estar aqui mais uma vez. E também o deputado Henrique Arantes, do PTB. Obrigada, deputado. Obrigado, Luciana, Silvio, Gustavo, todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Bom, eu gostaria que o professor explicasse para a gente, né, do ponto de vista legal, constitucional, o projeto já foi aprovado em primeira votação e agora qual é o trâmite, professor, para ele virar mesmo, né, uma Olha, PEC? há uma situação real, política, no Poder Legislativo, que é em decorrência da votação que se teve e a composição. Foi bem votado, né? E o que ocorre é que nem sempre a composição e os parlamentares se sentem satisfeitos no partido que eles pertencem. Então fica uma situação difícil. Ele é eleito, está insatisfeito no partido, tem interesses futuros que dificilmente serão realizados através do partido que ele está. E se ele sai do partido, ele perde o mandato, porque é o princípio da fidelidade partidária. Então se cria, a exemplo de legislaturas anteriores, a chamada janela partidária, que é permitir no prazo aí de um mês que qualquer parlamentar possa mudar de partido conforme as suas conveniências. Creio que esse é o aspecto legal e prático. Porém fica uma questão, vamos dizer assim, política e da moral política, não é? É que nenhum candidato, a não ser que seja muito obtuso, não é? Se filia a um partido, é eleito discordando da orientação partidária, não é? Uhum. Então, de repente, ele é eleito e passa a discordar, quer dizer, isso não existe. Na sociedade, né? Fica meio quer dizer, assim. Claro, né? Claro. Inclusive, o eleitorado não fica sorridente, satisfeito e atribui votos a esses que mudam constantemente de partido. São casos raros, esses que vivem fazendo a chamada troca-troca de partido e conseguem se eleger. Não é? Agora, veja, nessa questão aí é importante destacar que como temos eleições no próximo ano, não é? Então começa a se vislumbrar as candidaturas. Uhum. E os partidos maiores, que têm maior visibilidade, maior possibilidade de disputar e ser eleito, não cabe todos os pretendentes. Não é? Então, possivelmente, conforme cada partido, já existe uma maioria determinada no interior e candidatos já mais ou menos indicados. Não é? E aqueles que estão excluídos dessa possibilidade, possivelmente busque novas siglas. Mais espaço ao sol, né? Busca novas siglas. E agora veja, do ponto de vista eleitoral, não é, ser candidato a um cargo majoritário, no caso prefeito, governador, senador ou presidente, dá muita visibilidade, não é? Então, no fundamental, muitos candidatos sabem que não tem possibilidade de se eleger, mas lança-se candidato para ter visibilidade, para se reeleger nas próximas eleições. Uhum. Então, há uma série de fatores que influenciam nesse posicionamento, não é? Agora, veja, essa janela partidária seria até interessante se houvesse uma arguição ao STF sobre a constitucionalidade, não é? Me parece que ela carece de constitucionalidade, porque a lei, a Constituição é muito clara, é o princípio da filiação em partido e o princípio da fidelidade partidária. Então, se aprova uma lei, que é a chamada janela partidária, e diz assim, olha, durante um mês não vale nenhuma legislação partidária porque pode-se fazer troca-troca, não é? Uhum. Mas é uma discussão
moral, da política, né? A e sociedade deveria participar e cabe também, ao né? eleitorado observar qual é o comportamento e a atitude de cada candidato e, inclusive, daquele que mereceu o seu voto na eleição anterior. Deputado Henrique, o deputado Henrique Arantes é filho do autor da PEC, filho do Jovair Arantes, né, e está bem a par, né, do projeto. Qual é o argumento, além desse que o professor citou, né, no caso, que levaria, né, insatisfação com o partido, também levaria a essa troca, né? Mas qual é o argumento que o Jovair usou para a PEC existir? Na verdade, é uma emenda aglutinativa que ele apresentou, substituindo a emenda original do relator, que era o deputado Rodrigo Maia, que colocava a janela caso o distritão fosse aprovado, o voto absoluto fosse aprovado. Então, os mais votados seriam eleitos. Como o distritão não passou, o deputado Jovair apresentou essa emenda aglutinativa. Ainda pode haver destaque no segundo turno de votação, então ainda não se resolveu por completo, não está definido, mas a tendência deve ser a aprovação dela em segundo turno na votação. O motivo de ter apresentado essa emenda aglutinativa dentro da PEC, da proposta de emenda constitucional, foi justamente esse ponto. O Supremo, ele identificou que senador, governador, prefeito e presidente podem mudar de partido, assim como seus vices, sem ter perda de mandato. Os parlamentares que são eleitos, como eu e o deputado Gustavo fomos eleitos, na proporcionalidade, nós não atingimos voto suficiente para compor uma cadeira. Então, subentende que o mandato é do partido, ou da coligação, no caso, né? O mandato é do partido. Então, eu não posso mudar de partido. Agora, como a lei da fidelidade partidária foi aprovada também há menos de 20 dias, 20, 30 dias, o que se pretende com essa janela é poder zerar a questão política e começar do zero. Hoje nós temos parlamentares que têm 5, 6 mandatos, que estão em um partido historicamente há muito tempo, e se criou atrito com a direção nacional, com a direção estadual, e esses parlamentares desejam sair daquele partido, não se sentem bem lá dentro. Eu vou dar um exemplo que aqui mesmo em Goiás, algum parlamentar que, como o professor Silvio disse, o deputado federal, o delegado Valdir, ele tem um desejo de ser candidato a prefeito de Goiânia. E parece que o PSDB não lhe possibilitaria essa candidatura. Então ele desejaria sair para ser candidato a prefeito de Goiânia, imaginando ele que tem possibilidade de vencer as eleições. Nós temos também outros casos esparramados no Brasil inteiro, que parlamentares federais estão brigados com a legenda, com o presidente nacional, com algum tipo de atrito e desejam possivelmente talvez trocar de partido e ir para um lugar que se sinta mais à vontade. Então é para poder fazer essa composição que os senadores podem, os governadores podem, prefeitos, vice-prefeitos, etc., uma única vez para que possa zerar a partir desse momento a regra partidária. Isso que eu ia perguntar, se uma vez que mudou dentro desse prazo de 30 dias, ele pode voltar? Por exemplo, de fato, o delegado 30... Valdir poderia voltar ao PSDB? Sim, nesses 30 dias, se um político quiser, ele pode passar por todos os partidos existentes na República. Mas isso dificilmente vai ser feito, dentro em 30 dias, né? Naturalmente, acontece que ele deve ir para um partido somente, a não ser que há uma conversa, uma reconciliação, e ele desfilia e depois volta para o mesmo partido. Mas dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que vai haver uma troca somente de um para outro. Não deve acontecer esse pula-pula frenético, não. Agora, acredito que isso é para poder, a partir desse momento, você começar um jogo democrático, um jogo de uma reforma política que foi aprovado poucos pontos, tudo bem, mas alguns pontos foram aprovados, que até então quem identificava e quem legislava era o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir desse momento, passar a régua e começar do zero essa questão política. E também para as eleições de vereadores, que é muito importante dizer, os vereadores também podem fazer a mudança partidária. Né? Eles também poderiam. Podem mudar os vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Agora, deputado Gustavo, ele pertence ao PSDB, que é o maior, praticamente o maior partido aqui do estado, né, de Goiás. A sua opinião, deputado, e o senhor acredita que o PSDB iria ganhar mais ou perder, no caso? Olha, Luciana, eu acredito que isso não pode, é claro, virar uma rotina. Como muito bem disse o deputado Henrique Arantes, a quem eu cumprimento, cumprimentando também o professor Silvio. Mas eu concordo que a partir do momento que o Supremo decidiu que governadores, prefeitos, presidentes teriam esse direito a essa mudança partidária, e tendo em vista essa reforma política, ou essa pseudo-reforma política, talvez, digamos assim, com que o país tenta se passar, talvez essa janela, eu acho que ela seria benéfica
para os parlamentares como um todo, para os políticos como um todo, para como medida, como disse o deputado Henrique, para zerar essa situação. Agora, isso não pode se tornar uma rotina, isso não pode todo ano ter uma janela para toda eleição, porque eu acho que o critério para essa janela não pode ser eleição municipal ou eleição de governador, porque senão não precisa de partido mesmo. Todas as eleições cria-se uma janela porque o político A ou B que esteja insatisfeito, para que ele possa, né, se achar um partido com que ele possa ser candidato. Né? Agora, eu concordo também com o professor no que ele disse, que às vezes de políticos que mudam muito, de acordo com conveniência, mas existe também um problema, como disse o deputado Henrique, de partidos que às vezes também, os interesses do partido às vezes começam a entrar em conflito interno. Isso é natural, tem-se disputa interna, lideranças novas surgem a todo tempo dentro de todos os partidos. E um exemplo mesmo é essa geração nova, que eu sou suspeito de falar, mas a Assembleia tem uma bancada nova agora de deputados. E, consequentemente, políticos novos dentro de siglas, né, já tradicionais. É claro que existe o interesse, né, de cada um deles. Isso tem que se ajustar. Né? Claro que dentro dos interesses do partido, mas de forma a contemplar, né, os parlamentares ou os políticos como um todo. Mas eu só acho que nós não podemos ter uma rotina disso. Agora, somos favoráveis, nesse momento, como disse, nessa pseudo-reforma política, tanto que a bancada do PSDB orientou, a nível federal, liberou os deputados para que votassem de acordo com o que entendesse. Não houve uma orientação direta para aprovação ou para rejeição dessa PEC por parte do PSDB. No estado de Goiás, você me perguntou, eu acho que não apenas a nível de deputado estadual, mas como federal, é difícil se prever agora o que vai acontecer. Né? O deputado Henrique falou a respeito do delegado Valdir. Eu não acho que o delegado, o problema seja candidatura. O PSDB vai ter candidato em Goiânia, sim. Mas nós estamos discutindo um projeto, não estamos discutindo nome ainda. Mas aí é que está o problema, né? Que aí às vezes não agrada todo mundo, nome... Claro, mas é porque nós não temos nome ainda. Nós temos vários bons nomes que têm condição. Agora, no momento certo, né, vai se chegar a um acordo. A gente espera que esse acordo seja atendendo, né, os interesses da maioria e que todos se sintam contemplados. Mas eu acho difícil prever quem vai, quem vem, quem vai perder mais, quem vai perder menos. Uma previsão que eu particularmente acho é que talvez a bancada a nível federal do PT seja uma que pode perder muito. Mas isso de conversa de bastidor, de conversa de escutar falar das pessoas, por talvez uma insatisfação. Geral, né? Com o nível momento nacional, que o governo federal vive hoje, no nível nacional. A gente está falando, o professor quer falar um negocinho, mas pode ser daqui a pouco, depois do intervalo. A janela partidária, gente, a gente está falando aqui como se fosse uma coisa nova, mas já existe há muito tempo e ela, inclusive, é constitucional em alguns casos específicos. É o que a gente vai continuar falando depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Janela Partidária.
Existe uma PEC que tramita em Brasília, de autoria do deputado Jovair Arantes, que prevê a troca partidária num prazo, né, de 30 dias, sem a perda do mandato. Isso valeria para deputados estaduais, federais e vereadores. No caso dos majoritários, né, governador, presidente, senadores, isso já existe e é legal, né, professor? Mas nós estávamos falando aqui que essa troca de partido, ela já existe em alguns casos específicos. Quais são esses casos, professor? Olha, já é previsto na legislação partidária que qualquer parlamentar, aquele que detém mandato de representação, né, ele pode mudar de partido em caso de comprovada perseguição política, em caso de criação de novos partidos, ele pode migrar para esse partido que está sendo criado, fusão de partido também, discordância programática profunda, desde que o partido mude o seu programa. A ideologia, né? No caso. É ideológico, esse é o aspecto político ideológico, e extinção do partido. Então, essa mudança de partido, ela já existe. Uhum. Então, o que a chamada janela partidária permite? É que é independente do motivo, ou seja, a não ser o interesse do parlamentar, ele pode mudar de partido conforme a sua conveniência. Isso pode E partir aí, do eleito, né, no caso do parlamentar, sem que haja autorização, no caso da bancada. É o interesse individual que ele tem. Ou seja, tem um princípio aí que é legal, para se candidatar não pode ter candidato avulso, tem que se vincular a um partido político. Ao se vincular a um partido político, esse partido é o detentor do mandato. Não é? Uhum. Porém, veja, esse partido ele pode coligar, então a coligação passa a ser detentora do mandato pela ordem de votação. Mas temos uma campanha que é muito centrada no indivíduo. E está aí a discussão do financiamento de campanha, né, o financiamento público-privado, não é? Quer dizer, se bate muito para manter o financiamento privado. O financiamento privado permite que o indivíduo não obedeça ou se submeta às normas da legislação partidária existente, ou seja, que o mandato seja do partido. Então é comum um candidato qualquer que tenha interesse de corresponder aos seus financiadores, por exemplo, não é? E de ter mais projeção. Então ele, para sair do partido, fica muito complicado pela legislação existente. Então a janela permite ele sair disso. Né? O senhor citou um dos pontos da possível saída de um partido, que seria uma perseguição política, né? Isso. Que às vezes supondo um vereador de um município sofre uma perseguição e ele pode sair. Esse ponto seria tecnicamente o mais fácil de ocorrer, porque a fusão ela ocorre muito raramente, a criação de partido ocorria raramente, mas ultimamente ocorreu algumas vezes. Também. Extinção também não costuma ocorrer. Agora, para poder justificar uma perseguição, é muito difícil. Às vezes ele sofre de fato uma perseguição velada dentro do partido, o seu presidente persegue ele e não gera provas contra ele. Então isso é muito difícil de ser provado, para que ele possa sair 100% legal e conseguir justificar a sua saída. A maioria das vezes que isso acontecer, vai ocorrer uma disputa judicial. Então o parlamentar ele vai sair do seu partido alegando a perseguição, os dirigentes partidários vão alegar que não perseguiram e aí vai para uma briga na justiça e pode alegar muito. Então isso dá muita insegurança no parlamentar para poder fazer desta forma. Então acho que de certa forma acontece sim, algumas vezes já vi isso acontecer, mas é muito difícil por conta disso, o dirigente partidário ele não é bobo, ele é um cara inteligente, né? E ele não vai gerar prova contra ele de que ele está perseguindo o seu filiado, o seu parlamentar. Então dá uma confusão muito grande nesse ponto. Mesmo porque é muito interno, né, deputado? Quem que vai provar, né? Agora, de qualquer maneira, essa troca, senhores, de partido, ela gera uma ranhura, né? Vai ficar uma relação, por exemplo. Com certeza. Sai, né? O delegado Valdir sai do PSDB e se candidata a prefeito e não é eleito. O PSDB não vai querer ele de volta. Mas veja, não necessariamente Como é que não. Fica veja, essa discussão de quem perde e quem ganha, me parece que ela é numérica, é uma questão de matemática momentânea. Não é? Em geral, essas janelas partidárias,
elas se dão em torno de interesses dos parlamentares de se projetar, de ser candidato, não haver espaço no partido que ele está, conforme eu disse, então ele busca outras legendas. Não é? O que não quer dizer que ele vai seguir uma linha política diferente da que ele já tinha. Não é? Então não há uma mudança política ideológica. Raramente ocorre. Mas, senhor Edconvik, que deixa o eleitor confuso isso? Claro, Porque, sem dúvida, né, sem dúvida. Então, veja, estamos aí discutindo em função das próximas eleições, mas tem um outro ingrediente aí que é muito forte, não é? Que é o poder executivo. Não é? Então, o PT vai perder muito? Não sei, porque se anuncia para o próximo semestre uma hecatombe na Câmara, não é? Está se dizendo na imprensa aí, a grandes letras, não é? Que a denúncia contra o Eduardo Cunha, o presidente, vai ser apresentada, não é? Vai ser investigada e vai ser processado. Isso significa uma reviravolta. Só lembrando que Eduardo Cunha é do PMDB. Né? Já tem ministros do STF, ex-ministros, dizendo que esses golpes no questão do financiamento privado de campanha, né, empresarial de campanha, e na questão da maioridade penal, né, que isso é inconstitucional. Então vai ter uma discussão no Supremo. Né? E isso no segundo semestre pode ter uma revertério nessa situação hoje, que é uma situação que aponta por uma certa poderio muito grande do presidente da Câmara. E tudo indica que no segundo semestre a situação vai complicar. Acontece que a gente está num momento muito delicado, e né? Você disse que pode confundir o eleitor, esse troca-troca partidário, no caso, alguém sai do Democratas, vai para o PHS, por exemplo, aí o eleitor confunde. Eu acho que o eleitor já é um tanto quanto confuso hoje por conta disso. Nós temos uma infinidade de siglas. Justamente. Uma infinidade de números. Se não me engano, são 31 partidos, né? Que existem. Eu já disputei 3 eleições e sempre quando eu vou, as pessoas perguntam, qual que é o seu partido? Eu falo, é o PTB. Eu falo, qual que é o número dele? Eu falo, o 14. Ah, tá, eu sei qual é. Então, as pessoas, elas procuram identificar dessa forma. Então, acho que isso vai confundir no primeiro momento. Agora, o que eu acho que o que pega mais é o que o professor disse no começo da entrevista, que aquelas pessoas que frequentemente ficam trocando de partidos, eles costumam encontrar o seu fim. Eles costumam encontrar a sua não eleição. E isso historicamente, é o que mais aconteceu. Ou seja, se queima. Se queima, porque a comunidade, mesmo confundindo e já sendo confundida com tanta sigla, a comunidade imagina que ele está pulando de partido em partido tentando buscar algo extremamente pessoal, sabe? Então a comunidade não avalia isso de uma forma positiva. Embora a comunidade avalie de uma forma positiva, às vezes uma troca partidária é por conta de um problema que você tem dentro do seu partido. Isso a comunidade entende. E, na verdade, a verdade mais absoluta de todas, eu acho que eu nem deveria falar isso, mas é a grande verdade, partido político, ele nada mais é do que grupo. Hoje nós temos mais de 30, professor? São 36. 36 partidos políticos. Siglas. Vê se é plausível 36 ideologias diferentes. Uma ambientalista, uma progressista. Não é. Não existe. Você não vai conseguir somar o tanto de ideologia possível. Partido hoje é grupo político. São pessoas que se agremiam ali e que correspondem a um grupo político, comandado geralmente por um governador, por um senador, enfim, e é exatamente isso. Então a troca partidária, ela às vezes vai fazer a nova composição disso. Nós temos hoje o Partido Verde, que é o partido ambientalista, e nem todos que estão lá são ambientalistas. Nós temos ambientalistas no PSDB, nós temos ambientalistas no PMDB, e por aí vai indo. Então, essa ideologia partidária, ela nada mais é hoje, infelizmente eu digo, do que uma máscara que não existe. Então, talvez essa troca de partido com essa janela pode reagrupar as pessoas que, de certa forma, pensam de uma forma mais semelhante e possa dar um novo norte para isso. Porque, afinal de contas, é uma liberdade, né, deputado? Quer Eu falar acho que outra coisa também que a gente tem que deixar claro é que nessa mudança, nós estamos falando, o professor falou de números, nós não vamos, mudando, não vai se ter alteração no tempo de televisão, porque hoje o cálculo do tempo da televisão e nem dos o fundo partidos, partidário. E nem do fundo partidário. Porque hoje o cálculo do tempo de cada partido tem nos programas eleitorais, nas eleições, né, de executivo, ele é baseado pelo número de parlamentares, pelo número de eleitos. E mesmo com essa janela, com essa mudança, não isso vai não vai aumentar mudar. o tempo de TV. A partir da próxima eleição só, isso se alteraria. Né? A partir dessa janela, mantém-se o tempo de televisão de todos os partidos e mantém-se também o fundo partidário, que também é calculado com base no número de políticos eleitos.
Mas aí, a partir, então, de uma próxima eleição, que isso alteraria. Quem tentou Agora, fazer isso foi o PSD, né, quando foi criado. Ele tentou pegar o tempo de televisão dos partidos que estavam, no caso dos parlamentares, estavam migrando para o PSD. Ele, no primeiro momento, ele conseguiu, depois ele perdeu, não foi? Na justiça. Então, isso não é válido mais. Pois é, isso aí, né, queira ou não, a gente for analisar tá errado. Bom, e em Goiás, como é que fica, né, se essas mudanças forem aprovadas, né, como é que fica o cenário aqui no nosso estado para as próximas eleições? É o que a gente vai continuar discutindo daqui a pouco, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema Janela Partidária, que é a troca de partido sem a perda de mandato para deputados estaduais e federais. Ainda não foi aprovado totalmente, mas já foi aprovado em primeira votação em Brasília. E vereadores, né? E vereadores, toda vez eu esqueço dos vereadores. Também, vereadores vão poder mudar de partido num prazo, gente. É dentro de 30 dias só. Mas que pode causar uma reviravolta. Aqui em Goiás, por exemplo, não tem nada oficial ainda, mas a gente tem alguns nomes aqui de deputados que podem trocar. No caso, o delegado Valdir, João Campos, Alexandre Baldi, Fábio Souza, Mané de Oliveira, Jovair Arantes também. Marlúcio, né? O Jovair, no caso, ele estaria provando o próprio veneno, né? Porque ele que é o autor da emenda e perderia, no caso, o Marlúcio Pereira. E no PSDB há também, né, alguma especulação de que Lissauer Vieira poderia sair, PSD. E diante desse quadro, que a gente pode falar, senhor? Quem gostaria de falar? Gustavo, olha, no caso, o PSDB está perdendo mais aqui, né? Olha, eu não acredito que o PSDB vai perder esses parlamentares. Nós temos grandes deputados federais, grandes companheiros. Você citou o delegado Valdir, que é um excelente parlamentar, que tem tido uma atuação importante na Câmara Federal, tem uma representação enorme no município do estado de Goiás, foi o deputado mais votado. Mais de 270 mil votos. Mas é normal, Luciana, que dentro do partido, como a gente estava falando, existam disputas internas. Agora, esse tipo de disputa fica dentro do partido. A partir do momento com que se externa, a partir do momento que se resolve internamente, não acredito que nós vamos ter motivos. E acredito que nenhum desses deputados, você falou do Alexandre Baldi, o Fábio Souza, o João Campos também. Nenhum tem motivos para sair do partido. São todos grandes parlamentares que o partido tem historicamente, né, eles são históricos no nosso partido. O Fábio Souza já foi deputado estadual aqui, já alguns mandatos já pelo nosso partido. Então, eu acredito que é normal essa disputa, às vezes interna, por espaço, e isso existe em todos os partidos. E é complicado agradar todo mundo, né? Isso não é no PSDB, não é no PMDB, não é no PTB. Isso é natural dentro de qualquer partido, qualquer sigla, que existam essas disputas por espaço. Agora, eu acredito que essa janela vai dar essa abertura para parlamentares, mas eu acredito que dentro do PSDB nós vamos estar sempre buscando o consenso. Eu acredito que vamos conseguir esse consenso. Acredito que, como disse, por ter ligações históricas dentro do partido, todos esses parlamentares, grandes parlamentares,
todos que tiveram uma grande representação nas eleições, todos muito bem votados, né? João Campos já era deputado federal, Alexandre Baldi e o Fábio Souza tiveram grandes votações. Até o Mané de Oliveira está aqui no meio, gente. Até ele aqui, que foi o mais bem votado aqui estadual, do estado de Goiás. colega de bancada. Será? Agora, eu acho que existe também, Luciana, existem estratégias partidárias, né? Que aí eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acredito que pode ter partido que, de repente, por estratégia mesmo, vai estar acabando, de repente, eu diria, cedendo, mudando algum parlamentar. Mas eu acredito que dentro do PSDB, o partido que tem a maior bancada na casa, que tem aqui na Assembleia Legislativa, é um partido unido. Reunimos ontem, inclusive, com a Frene, no meu gabinete aqui, com a bancada estadual, discutindo projetos, discutindo em relação também às eleições, em relação a algumas possíveis mudanças, né, com essa janela. Mas o Partido Caminho Unido, caminha coeso, junto com o governador Marconi Perillo, que tem tido um diálogo, né, importante com a gente, principalmente os deputados, tanto estaduais quanto federais. Bom, o deputado, o professor citou na palavra, sim, importantíssimo, estratégia política. Pode acontecer também, por exemplo. Deputado Mané sai do PSDB, apoia, né, Vanderlan, mas pode ser também uma sacada, né, política para justamente desbancar o PMDB. Olha, nós temos que analisar uma série de fatores. Tem o interesse pessoal e individual do parlamentar que se acredita que em determinado momento ele pode se sobrepor ao partido, porém quando ele enfrenta uma análise real, concreta da possibilidade de eleição, ele vai percebendo que sozinho ele não é nada, a não ser um nome, não é? E também os partidos têm interesse em configurar um quadro de disputa que lhe seja favorável, não é? Os partidos majoritários em Goiás, por exemplo, eles têm interesse em que haja uma pulverização de candidatos, porque as eleições nas maiores cidades são em 2 turnos, não é? Então seria a tentativa de pulverizar a votação no primeiro turno. Então é normal, é comum, e eu já participei desse tipo de discussão, não é? Que o partido convence ou é de acordo que um parlamentar migre para outro partido e seja candidato. Não é? Mas passou as eleições, ou vai para o segundo turno, se recompõe. É jogo de cena eleitoral. Não é? E isso é muito e muito comum. Por que isso? Porque no fundamental tem a disputa eleitoral e pós as eleições tem a ocupação de espaços do governo. Não acaba. E há um poder muito grande do executivo. Não é? O poder do prefeito é muito grande. Não é? Daí ele compõe a governabilidade através de cargos, da ocupação dos cargos. O governador também, o presidente também. Então, creio que é uma ilusão ficarmos fazendo aqui conjecturas com muita firmeza, não é? Quem perde, quem ganha, porque isso é secundário. Não é? A questão central é a disputa das eleições em 2016 e qual é a estratégia e a tática política eleitoral de cada um. Não é? Aí saem os acordos. Não vou criticar você, não vai aqui, não vou... Então vamos centrar contra um determinado candidato que é o inimigo principal. Aproveitar vários candidatos para concentrar o ataque e a crítica a um determinado candidato. Ainda mais um debate, né? Um debate em televisão, cada um ao mesmo tempo. Essa é uma tática eleitoral. Então não sejamos inocentes. Já viu acontecer até, né? Não, isso se repete constantemente. Só vai mudar de nome, né? Muda o nome, às vezes muda o CPF, mas a prática continua. Não é? Agora, diante então disso muda o nome e o CPF. Mas, bom, mudou o nome e o CPF significa que é o novo? Não, tem muito velho, carcomido, decadente, que se apresenta como novo. Não é uma questão de forma ou de idade, é uma questão de conteúdo político e ideológico. Quer dizer, o partido se propõe a representar qual o segmento da sociedade. Não é? Quer dizer, claro que ele está representando mais um ou outro, mas como ele tem que buscar eleitorado em outros segmentos, porque senão ele não é eleito, aí ele faz a discussão e a proposta da universalização. Não, meu eleitorado, goianos, goianienses, quer dizer, aí vem a estratégia do marketing de campanha, né? Onde se vende um sabonete como se fosse um óleo, né? Se vende um óleo de rícino como se fosse a grande solução para todos os problemas de saúde, né?
Aí é o problema do marketing político que adequa o candidato para que obtenha voto. Ali, né, no caso. Agora, diante desse cenário, o eleitor, a única alternativa que lhe cabe é conhecer bem o candidato, porque no caso o partido aqui já não está funcionando mais. De certa forma as pessoas elas são ligadas ao candidato e não ao partido. Isso é muito comum, a não ser os partidos maiores que têm historicamente, as pessoas falam que se o PMDB candidatar um cachorro tem 30% de voto. Sempre eu escuto falar isso toda eleição. Então, salvo o PMDB e o PSDB aqui no estado de Goiás, que tem uma tradicionalidade maior, uma tradição maior, os demais partidos eles são identificados pelo seu líder, né? E não pelo partido em si. Tanto que você pode olhar que tem poucos votos de legenda esses partidos. Então, acredito que tendo essa mudança de filiação partidária mesmo, naturalmente quem deve ganhar mais é quem tem poder na mão. Quem tem poder na mão, que as pessoas orbitam o poder. Então, natural que os governadores em todos os estados, eles consigam atrair parlamentares para os seus partidos, prefeitos nas cidades maiores consigam atrair vereadores também para os seus partidos, e também no governo federal, mesmo com a popularidade em baixa, a gente estava até brincando aqui que a Dilma hoje está com 9% e o Lula conta na mão, nos dedos, né? O percentual de popularidade. É uma brincadeira sem graça, mas o pessoal está fazendo. Mas mesmo com 9% de popularidade, tem condição de atrair parlamentares. Às vezes não para o PT, por ter um desgaste muito grande, mas para partidos aliados dela. Né? Porque a pessoa que está com o poder na mão tem condição de desenvolver políticas públicas, e o que o político precisa para poder crescer, aumentar eleitorado, o partido precisa para crescer, é ter espaço em governo, para poder trabalhar, para poder desenvolver um segmento, poder representar uma comunidade, ter espaço para debater, porque quando você é, supondo, superintendente de uma área, quando a imprensa procura, você que dá a explicação, você que conversa, você que executa e desenvolve a política pública. E aí, naturalmente, você tem contato com a comunidade, vai crescendo, vai tendo conhecimento, e aí é que você enraiza a sua força e consegue crescer na política, com espaços em governos. Uma das possibilidades que eu digo. Então, é natural que esses parlamentares busquem, geralmente, se sintam atraídos pelo poder nesse ponto, e os governadores, prefeitos, consigam ter a maioria dessa nova filiação partidária agora, que possivelmente no mês que vem. Ela pode ser votada então no mês que vem, né? Em agosto. A previsão, Luciana, era dela ir ao segundo turno no plenário da Câmara Federal dia 7 de julho. Agora, ela sendo aprovada, a partir da promulgação dela, aí vai ter 30 dias para poder fazer as mudanças partidárias. Bom, aí eu vou convidar os senhores de novo para a gente, né, conversar o que vai acontecer, porque o nosso tempo infelizmente esgotou. Eu vou deixar um tempinho para as considerações finais, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo aqui ao professor Silvio Costa, que é cientista político, professor da PUC, que está sempre aqui quando a gente chama, explana, explica, né, de uma maneira política, vários assuntos polêmicos, geralmente polêmicos. Muito obrigada, professor. À disposição, gostaria de aproveitar um minutinho para chamar a atenção do telespectador. Porque nós estamos discutindo aqui como se, às vezes, a pessoa está lá na sua casa vendo esse debate, não avalia o suficiente a importância da política. Não é? O nosso cotidiano, querendo ou não, gostando ou não, ele é determinado pelas decisões políticas. Não é? E vou pegar um exemplo. Se for aplicar a legislação, o Código de Postura do município de Goiânia, se uma pessoa escarrar na rua, ele pode ser penalizado. Né? Então, existe uma lei, ou seja, estou pegando um exemplo assim pequeno para mostrar que o que é decidido no espaço da política, o espaço privilegiado, que são as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Senado, é que determina o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Então, é importante participar, é importante visualizar quem são aqueles que estão nos representando. Conhecer bem, né? Conhecer bem. Muito obrigada, professor. Agradecer também ao deputado Gustavo Seba, do PSDB, que é, inclusive, presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Luciana. Gostaria de agradecer a participação e cumprimentar o professor, cientista político Silvio Costa, cumprimentar meu colega de bancada, deputado atuante aqui da casa, meu amigo deputado Henrique Arantes, e frisar para o telespectador que nós estamos tendo um debate, mas que esse projeto ele foi aprovado em primeiro turno. Existe uma tendência grande, mas isso ainda não aconteceu. Às vezes o telespectador está vendo a gente falar, já está achando que está acontecendo. Isso ainda depende dessa aprovação. E aí eu tenho certeza que isso acontecendo, nós vamos voltar aqui para debater, porque muita coisa vai estar acontecendo. Eu acho que o importante é sempre o eleitor conhecer
os seus representantes, ter contato com eles, como disse o professor, se politizar e participar é sempre o melhor caminho, independente de qualquer coisa. Mas agradeço a TV Assembleia, estamos sempre à disposição. Informação e cidadania, né, deputado? Com certeza. Bom, e também nossos agradecimentos ao deputado Henrique Arantes, do PTB, filho do autor da emenda, Jovair Arantes. Independente disso, o senhor está muito bem esclarecido, está muito a par, né, do que acontece. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado, Luciana. Quero cumprimentar, agradecer o debate o professor Silvio, o deputado Gustavo, que também é médico. E pegando um gancho aí também no que foi dito agora há pouco, o que diferencia as pessoas que gostam de política e as que não gostam de política, somente uma coisa, que as que não gostam de política serão governadas pelas que gostam. Então é somente esse ponto que acho que todo mundo tem que se envolver, discutir, põe sua ideia, isso é importante todo mundo movimentar e fazer valer a sua opinião. Às vezes você não consegue hoje, mas daqui a 10 anos consegue. Ok, muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.